Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Na meditação introdutória desta série sobre a força do exemplo, disse que as próximas meditações formam dois conjuntos. O primeiro conjunto são imagens de Cristo sobre o exemplo. Uns símbolos que Cristo coloca como imagens que esclarecem o que espera do nosso exemplo. São, concretamente, a imagem da luz, a imagem do sal, a imagem do fermento e a imagem do pastor. E como já anunciava, depois virá uma outra série de meditações sobre as forças do exemplo. O exemplo das convicções que iluminam a verdade, o exemplo das virtudes que iluminam a conduta. Comecemos agora com a imagem da luz. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A luz entra pelos olhos. O que os olhos enxergam em plena claridade fala por si. Não precisa de palavras, nem muito menos de palavreado para se explicar. Assim é o bom exemplo. E assim o apreciaram sempre os grandes homens, sobretudo os santos. Já no século II, Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir, escrevia aos Efésios enquanto era conduzido a Roma amarrado com correntes para depois ser atirado no circo aos leões. Dizia: é melhor calar-se e ser do que falar e não ser. É maravilhoso ensinar quando se faz o que se diz. Aquele que compreende verdadeiramente a palavra de Jesus pode entender o seu silêncio, ou seja, o que seus exemplos dizem sem palavras. E então, continua Santo Inácio, será perfeito, porque atuará de acordo com a sua palavra e se manifestará também mediante o seu silêncio, mediante, portanto, o que faz sem falar. O doce Santo Antônio de Pádua, ao qual tantas pessoas têm uma viva devoção, adotava um tom santamente irado quando falava do exemplo. Ele dizia: é viva a palavra, o que nós falamos, quando as que falam são as ações. Cessem, parem, peço os discursos, falem as obras. Estamos saturados de palavras, mas vazios de obras. Isso dizia o doce Santo Antônio. Hoje, a pedagogia científica insiste cada vez mais no valor insubstituível da chamada educação invisível, ou seja, da força exemplar das convicções e das atitudes. A imagem da luz é simples. A boa luz permite enxergar bem, sem confusões. Mostra perigos que a sombra ocultaria. Ilumina referenciais da paisagem e dos caminhos, das estradas, que a escuridão encobriria. E a luz também aquece, estimula a vitalidade e fortalece a alegria. Poderíamos dizer que os que irradiam a claridade do bom exemplo têm todas essas características da luz. E é bom perguntar-nos agora: eu sou luz ou sombra? Tentemos fazer o nosso exame de consciência, partindo dessa pergunta desafiadora: eu sou luz ou sombra?
Quer enfrentar isso com coragem? Pois veja, só para exemplificar, alguns daqueles flashes esclarecedores do que acabamos de falar. 1. Se eu sou uma pessoa sincera, constante, organizada, leal à palavra dada e fiel aos compromissos, sou luz. Os outros, filhos, alunos, paroquianos, etc., junto de mim veem claro e sentem-se seguros. Mas se sou pessoa mentirosa, inconstante, desordenada e volúvel, sou sombra. Os que dependem de mim ficam confusos, inseguros. Não conseguem avaliar o alcance das minhas palavras, das minhas atitudes, das minhas promessas que depois não cumpro. Em suma, não podem contar comigo como com um farol orientador da vida. 2. Se eu sou uma pessoa com ideais elevados e definidos na vida, pessoa que tem valores positivos, ânsias de ser bom e de fazer o bem, pessoa que vibra com esses ideais, que procura praticá-los. Se sou pessoa cheia de fé e de esperança e posso dizer, como Jesus, eu sei de onde venho e para onde vou, então sou luz. Mais ainda, sou o reflexo da luz escrita com maiúscula, Deus, Cristo. Sou sinalização divina, foco cristão que orientará outras vidas. Mas se eu sou uma pessoa cética, agnóstica, cheia de incerteza e de pessimismo, convencida de que neste mundo nada há de bom, tudo é interesseiro, os valores são imaginários e os ideais são tolices, se eu me julgo a mim mesmo realista porque capitulo perante os interesses egoístas da terra e sou incapaz de ver além deles outra finalidade para a vida, então sou uma sombra e uma sombra mais daninha que uma cascavel oculta nas cobertas. E as primeiras vítimas podem ser aqueles que eu mais amo. 3. Se eu sou um lutador que detesta o conformismo e a acomodação. Um coração que sempre quer puxar a vida para patamares mais altos e perfeitos, para aspirações nobres, para virtudes. Se detesto a mediocridade, se vibro com ânsias de justiça, se arquiteto sonhos realistas para tornar o mundo mais fraterno e belo e tornar os outros mais felizes, então com certeza eu sou luz. Se porém cochilo na rede da canseira moral e do desencanto, se resmungo mais do que animo, se tenho alma, coração, atitudes, palavras e gestos desbotados pela frustração, se faço troça dos sonhadores sacrificados, se tenho pena dos que ainda acreditam no amor, na verdade, na justiça e no bem, então sou com certeza uma escuridão miserável. 3. Se eu vejo, antes de mais nada, o lado positivo das coisas. Se os meus comentários em casa e fora de casa, sem serem ingênuos nem tolos, são sempre estimulantes. Se sou conhecido como aquela pessoa que sempre acolhe, que sempre está disposta a ajudar, que sempre anima, que sempre sorri, que alegra qualquer ambiente, então eu sou uma luz que concentra as 7 cores da alegria. Mas se pertenço ao rol daqueles que mal aparecem em casa, ou se sentam à mesa, ou entram na sala de aula, iniciam uma nova era glacial, apagam o sorriso dos outros, eles dizem, fechou o tempo. Se a minha característica é a irritação, a impaciência e o mau humor, se reclamo de tudo e de todos, se acho tudo ruim, se não agradeço nada, se tenho pena de mim mesmo e ando com complexo de vítima, então, meu amigo, então eu sou uma sombra pior do que aquelas sombras que o Dante pinta no inferno.
Procuremos guardar bem esses pensamentos e na próxima meditação passaremos para uma segunda imagem.